Boa tarde a todos. Quero parabenizar toda a comissão científica pelo evento, pelo excelente nível do evento e contribuir um pouco com esse evento falando de detalhes importantes em relação a uma das principais áreas de atuação dentro do futebol, que é a fisioterapia esportiva. É uma aula simples para quem é fisioterapeuta, são princípios de fisioterapia no futebol, muitas coisas fisioterapeutas formados que trabalham na área conhecem, mas de suma importância para profissionais que atuam na área da saúde que vão conviver conosco dentro do futebol. Então, dentro dessa aula, a ideia é justificar a importância da fisioterapia dentro do futebol, apresentar as áreas de atuação da fisioterapia, para quem ainda não conhece, de forma efetiva, e os princípios de fisioterapia dentro da fisioterapia esportiva ambulatorial. Então, para a gente entender um pouco do porquê que tanto se fala em fisioterapia esportiva hoje dentro dos clubes, seja dentro de vários esportes, aqui a gente está baseando especificamente no futebol, a gente pode justificar isso de formas numéricas, tanto em relação à incidência de lesões e o quanto que isso pode trazer de prejuízo para um clube, em relação até financeira. Esse estudo da equipe da UEFA, com 30 equipes de futebol de elite europeu de 10 países por 11 temporadas, mostrou que em torno de 50 lesões causam afastamento por temporada dentro de cada clube. Em média, existem 2 lesões por atleta dentro de uma temporada. E nós vamos ter em torno de 14% dos atletas afastados, que não vão estar sequer em treinamento, durante qualquer fase da temporada. Isso tem um custo muito importante. Esse estudo de 2013 mostrando que quanto menor o número de lesões, menor a gravidade dessas lesões e maior a disponibilidade dos jogos, melhor o ranking no campeonato. Ou seja, quanto mais jogador eu tenho afastado, maior prejuízo no que diz respeito à performance da equipe dentro do campeonato. Isso é muito importante a hora que a gente traz também para o lado financeiro, né? Numa conversa com um diretor de um clube russo famoso, a estimativa que eles fizeram é que um jogador de alto nível afastado chega a gerar um custo médio de 500 mil euros por mês. Estamos falando da Liga Europeia, estamos falando de um grande clube europeu com altos custos de salário, e a gente pode entender e transportar isso para estudos nacionais, inclusive. Ou seja, um jogador que está afastado, ele vai ter um custo muito alto para a equipe. Vale a pena essa equipe investir num departamento médico adequado, numa equipe de fisioterapia proporcional? Adianta você ter 22 jogadores profissionais e um fisioterapeuta só na equipe para coordenar tudo? Acredito que não. Hoje em dia, o custo não é tão alto assim. Para se ter um bom fisioterapeuta, vai ser um pouco mais alto, mas vai chegar a muito menos do que a gente pode imaginar. A fisioterapia ela tem 3 áreas distintas no que diz respeito ao futebol, de atuação. A preventiva, que eu não vou me ater muito aqui, acho que vocês puderam ter aula aí do FIFA 11 Plus. A fisioterapia que atua em campo, seja durante os jogos ou durante os treinamentos. E a fisioterapia ambulatorial, que é a mais conhecida. A preventiva, a atuação dela, obviamente, é antes da lesão. Deve existir uma atuação em conjunto com a comissão técnica muito íntima, senão não existe adesão a esse tipo de trabalho. Nós já temos protocolos preventivos eficazes demonstrados em literatura. A gente viu o FIFA 11, tem uma série de protocolos de treino sensório-motor ou proprioceptivos em relação a lesões de tornozelo, lesões de ligamento cruzado anterior. A evidência científica já está muito clara em relação a isso, é só usar o que já existe. No nosso último congresso, em novembro, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a gente teve a oportunidade de ter o Evert Verhagen, que é um dos maiores estudiosos holandês sobre prevenção de lesões, e o curso dele de prevenção de lesões mostrando revisões sistemáticas com um embasamento muito claro, voltado para atuações preventivas. E o futebol, graças ao FIFA 11, a gente tem tido isso com um estudo um pouco mais eficaz e bem voltado para o futebol, né? Essa atuação preventiva pode ocorrer tanto em grupo, que é o que a gente mais vê, nas fases de aquecimento, com a aplicação daquela série de exercícios, mas ela também deve e pode ocorrer de forma individualizada. Como isso ocorre? Na pré-temporada existe uma avaliação de toda a equipe e a gente consegue separar
possíveis atletas que estejam em situações com fatores de risco implícitas ali e trabalhar com esses atletas também de forma diferenciada. Déficits musculares, alterações sensório-motoras, déficits de amplitude de movimento podem ser trabalhados de forma preventiva também dentro da atuação da fisioterapia. O trabalho em campo, que é muito discutível, o que o fisioterapeuta vai fazer, vai influenciar, vai entrar na área do médico do esporte ou do ortopedista, a ideia não é essa. Acredito que a gente tem clubes de diversos níveis e a gente sabe que o ideal é ter o médico, sim, isso é importante, a formação é dele. Os fisioterapeutas têm sido formados para atuação, inclusive, de primeiros socorros em campo, mas ele não é médico e a função nossa dentro do clube não é executar isso. Mas a gente sabe da atuação pré-jogos e treinos, com a realização de bandagens funcionais, participação do aquecimento em cima de exercícios que vão fazer técnicas de ativação, pré-ativação muscular, para atuação de atletas dentro de campo, mesmo pré-treino com alguns déficits específicos. Na lesão imediata, esse atleta é retirado do campo. A gente, utilizando alguns protocolos de Price, tem uma série de formas da gente utilizar isso. Esse atleta pode começar o tratamento até dentro do vestiário, dependendo da gravidade da lesão. É óbvio que muitas vezes ele vai ser retirado se for muito grave. A definição de quando começar isso não é do fisioterapeuta, é do médico. E no pós-jogos e pós-treinos, com uma série de protocolos de recuperação muscular, seja em hidroterapia, seja em banheiras de imersão. E a gente tem uma atuação bem eficaz em relação a isso. E aqui o que eu vou bater mais, martelar um pouco mais, mostrar para vocês, que é a atuação da fisioterapia na fase ambulatorial, onde o atleta já lesionou. E aqui a gente vai ter dois tipos de atleta para trabalhar, né? O que está afastado de treinamento, passou por um procedimento cirúrgico, ou teve uma lesão mais grave e não está conseguindo descarregar peso. E o atleta que não está afastado, ele está tratando uma tendinopatia, uma lesão menor, não diria importância que isso pode afetar a performance dele, mas menor em respeito a ele conseguir executar o treinamento dele ainda assim. A abordagem é distinta porque o atleta em treinamento, você tem que ter uma parceria com a equipe técnica muito íntima. Para quê? Para você não sobrecarregar o que está sendo feito dentro do treinamento. O que vai ser retirado do treinamento, o que ele pode ou não fazer, o preparador físico, técnico e fisioterapeuta tem que estar conversando de forma integral sobre cada atleta. E os atletas afastados, essa parceria também se mantém em relação ao que a gente já pode iniciar de transição com o departamento técnico e com a preparação física. Então, essa interatividade ela tem que existir de forma plena. Em relação ao que a gente usa dentro da fisioterapia ambulatorial, nós temos diversos recursos e tudo isso depende do que objetivo a gente quer atingir. Então, em relação ao controle de dor e do quadro inflamatório, a gente tem a crioterapia, existem medidas analgésicas que a gente pode utilizar, como correntes analgésicas, existem diversas formas de você fazer crioterapia. Não vou me ater aqui qual a mais eficaz, isso aqui vai uma grande discussão científica, se isso aqui é mais eficaz do que isso. A gente ainda não sabe isso ao certo. O importante é que existe um estudo muito grande em relação a novas tecnologias que possam ser mais eficazes do que apenas a aplicação de gelo. Mas, independente disso, a aplicação de gelo para o controle da dor e do quadro inflamatório é muito importante, é um dado muito utilizado dentro da reabilitação esportiva. Outro princípio da reabilitação ambulatorial é o estímulo cicatricial, onde a gente busca não só acelerar, mas mais do que falar em acelerar a cicatrização, eu me preocupo em ter uma melhor qualidade tecidual do tecido que está sendo reparado. Seja com laser terapia, com ultrassom, e aqui a gente pode citar, inclusive, o exercício excêntrico, baseado nos efeitos biológicos que a gente tem visto dentro das publicações desde o início da década passada sobre o uso do exercício excêntrico nas tendinopatias. Um outro princípio importante e muito utilizado por fisioterapeutas está relacionado ao ganho de amplitude de movimento, onde a gente pode realizar isso de diversas formas. Geralmente a gente fala isso em pós-operatório, é o mais comum, né? O paciente que passa por um procedimento de reconstrução do ligamento cruzado anterior, utilizando de um CPM, que é um equipamento que vai fazer uma mobilização contínua e passiva em cima de uma velocidade angular que o aparelho acaba dando, que é muito lento.
É bem interessante o resultado com o uso desse equipamento, seja ele depois, num segundo momento, também de uma forma ativa e orientada, com auxílio do terapeuta. Mas não só isso, mas a gente fala também da mobilidade articular. E hoje, a fisioterapia, já há alguns anos, a gente tem estudado um pouco mais sobre isso, sobre os efeitos de técnicas para ganho de mobilidade articular. Então, muito se fala em osteopatia, muito se fala em quiropraxia, mas a gente tem técnicas como Maitland, como Mulligan, que são bem interessantes. Existem jornais hoje indexados que só estudam isso, a manipulação, a terapia manual em relação às melhoras que a gente acaba tendo de dores articulares. É um dado extremamente discutível por nós, muito discutido por nós fisioterapeutas, mas que é uma excelente ferramenta para trabalho com esses pacientes. É mais fácil a gente pensar num paciente que passou por uma reconstrução de cruzado, como ganhar essa flexão com técnicas manipulativas, ao invés de usar apenas a mobilização contínua passiva. Então, são formas que a gente pode utilizar. Vocês vão ter contato com os fisioterapeutas que trabalharem em clubes. E, obviamente, a gente tem também um outro princípio, a restauração de força muscular. Aqui é muito importante esse trabalho em casos pós-operatórios, é iniciado sim com o fisioterapeuta, exclusivamente com ele. E, naturalmente, trabalhando-se dentro de um clube, dentro de uma equipe, você vai fazer uma transição com o preparador físico, ciclando com o treinamento que esse atleta tem dentro dos macro e microciclos que ele vai apresentar do treinamento. Então, a gente está falando tanto do treino tradicional de musculação, mas a gente está falando muito mais de treino funcional, de treinamento pliométrico. Aqui a gente tem até um dos exercícios do FIFA11, que é um exercício excêntrico para isquiotibiais. Quando utilizar esse exercício, para que esse atleta precisa? Isso é eletivo, quem vai escolher é o fisioterapeuta, baseado no que o paciente dele está apresentando. E a gente consegue, dentro dessas técnicas, dessas diversas técnicas, utilizar, ver o paciente evoluir. Um outro ponto, a restauração da função. Não é só melhorar a força, não é só melhorar a amplitude. Isso aqui é o que a gente mais trabalha, o fisioterapeuta de qualquer área, mas aqui a gente está falando de fisioesportivo. Desde um atleta que precisa aprender a andar com muletas, sem descarga de peso, depois começar a fazer descarga de peso, como que a gente pode acelerar algumas situações, minimizando o efeito do peso, da gravidade, utilizando seja da piscina para fazer um deep running, ou mesmo uma corrida dentro de uma piscina mais rasa, que é mais fácil de você fazer isso inicialmente dentro da piscina do que fora. Hoje existem equipamentos interessantes. Aqui é uma esteira que tenta reproduzir a falta de gravidade, então é bem interessante essa esteira. É um equipamento que pode ser utilizado na reabilitação, onde você consegue fazer esse paciente não ter o efeito da gravidade em cima do membro e iniciar essa corrida bem precoce em relação ao treinamento de corrida diretamente no solo. Isso aqui aparentemente é caro, em torno de $25 mil. Para trazer para o país, eles estavam girando em torno de R$100 mil. É um dinheiro muito grande e muitas vezes a gente consegue reproduzir parcialmente isso dentro da piscina, que custa mais barato do que R$100 mil. Outro princípio importante, tanto quanto a restauração da função desse atleta, é a melhora do sistema sensório-motor, também conhecido aí por muitos como propriocepção. Sejam exercícios mais simples, com controle de equilíbrio, de balance que a gente fala, e você pode ir estimulando esse atleta, visando ele mudar o centro de gravidade em cima dessa superfície instável, mas não é só isso, a gente precisa trabalhar dentro do treinamento funcional, junto com o treinamento sensório-motor, tirar ele de situações de risco e colocar ele em situações de controle motor mais adequado, evitando posturas potencialmente lesivas. Isso é muito difícil, você ensinar um atleta, mudar um padrão motor de um atleta. Quem trabalha com atleta sabe que às vezes a gente não consegue fazer isso com muitos atletas. É um desafio muito importante. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no Centro Olímpico, é um centro de formação de atletas. A gente tem atleta de 5, vai até 18, 19 anos. Agora a gente tem equipes profissionais também. E é mais fácil trabalhar isso? Não, é menos difícil trabalhar isso nessa idade, onde o aprendizado motor está numa fase interessante de ser trabalhado, mas no adulto, se a gente observar padrões extremos, nós não podemos deixar de atuar. Isso não deixa de ser uma prevenção.
Isso é muito importante, pensando em questões financeiras, inclusive. E a gente acaba evoluindo dentro desse treinamento sensório-motor e da propriocepção com treinos voltados para o futebol de maior intensidade, né? Então, a gente partiu de situações apenas de solo instável e parte para padrões motores de coordenação, de habilidade que eles vão ter que utilizar dentro do esporte dele. Você pensando num paciente que fez uma reconstrução de cruzado anterior, quando ele chega nessa fase, é uma fase avançada, ele tem que ter um controle muscular e um controle motor muito mais interessante, não é uma fase inicial da reabilitação, né? Isso é uma fase final da reabilitação. Isso a gente pode evoluir com treinos de velocidade, com treinos de mudança de direção, coordenação, tudo isso faz parte do rol de ferramentas que o fisioterapeuta tem e precisa utilizar como parte da sua reabilitação. E a gente acaba aprendendo muito disso com técnicos e com preparadores físicos da área. Por isso que o trabalho é muito integrado. Essa fase é uma fase que a gente pode naturalmente estar junto com o preparador físico. E tudo isso porque a gente quer fazer o nosso atleta voltar ao esporte no fair play bem adequado, como a gente pode perceber. E por mais que a gente queira evitar lesão, às vezes eles não querem. Mas a ideia, o objetivo final da reabilitação ambulatorial é o retorno ao esporte de forma plena, intensa, o mais rápido possível, sim, mas o mais seguro possível. Isso é o mais difícil. A pressão dentro do futebol, para aquele atleta voltar antes da hora, porque tem patrocinador, tem técnico, tem que ganhar jogo, é muito importante, e lidar com isso não é o fisioterapeuta que faz isso sozinho, não é o médico que faz isso sozinho, não é o técnico que faz isso sozinho. É romântico que eu estou falando, mas muitas vezes o técnico vai baixar e vai falar assim, vai jogar, vem para cá e vamos lá. E a gente tem que saber tentar dividir essa responsabilidade, inclusive com o próprio atleta. Algumas considerações finais. A gente, dentro disso, entende que a fisioterapia é parte essencial do departamento de saúde de um clube. A abordagem preventiva é muito relevante, mas ainda não é alvo da maioria das equipes. Eu estou falando de equipe de todo o Brasil, onde você tem 1 ou 2 fisioterapeutas que estão lá para atender os atletas, ou seja, só na fase ambulatorial, onde você poderia ter 1 ou 2 fisioterapeutas trabalhando apenas na parte preventiva, buscando dados científicos em cima disso, incidência de lesão, prevalência de lesão, e dentro dessas abordagens que já estão descritas em literatura, não estou pedindo para ninguém criar nada espetacular de novo. Esse trabalho ambulatorial que, como eu disse, tem como grande objetivo reduzir o tempo de afastamento, acelerar a recuperação, mas nem sempre é possível, a gente tem que respeitar a biologia de tecido. E essa abordagem multiprofissional, que eu acho que é a maior mensagem que eu passo aqui. O fisioterapeuta não decide nada sozinho, ele tem que trabalhar em equipe, e só assim que a gente vai conseguir ter uma boa adesão aos trabalhos de prevenção, que é uma das coisas mais difíceis dentro do clube. Se o técnico não comprar a ideia, não vai. Se o preparador físico não comprar a ideia, também não vai. E, para isso, a gente consegue bons resultados dentro da reabilitação esportiva. Eu queria agradecer pela oportunidade, estou à disposição aqui no e-mail abaixo. Muito obrigado.